ao vivo nessa segunda-feira. Muito bom dia! Como você está? Eu, Paty Santos, nesse momento recebo você que está aqui comigo para mais uma leitura de devocional, para uma reflexão para começo de semana. Gente, meio do mês quase, né? O tempo vai vindo, indo, e quantas preocupações, quantas coisas que a gente pode soltar. Hoje quero começar agradecendo por esse dia, por essa semana, por mais uma oportunidade. Ontem lá no grupo Cura Energia eu abri um pouco, sabe, o coração, que nós estamos sempre fazendo o quê? O que a gente dá conta. Então o que você dá conta de fazer hoje? Talvez seja muita coisa que você está carregando. E agora de manhã, sabe, eu fiz uma listinha aqui no post-it, frente e verso. Bacana quando eu faço no domingo, né? Para esvaziar a mente. Quantas vezes a gente pensa, nossa, meu dia tá lotado de coisa. Mas é a nossa cabeça que tá lotada. Conforme você vai tirando em uma folha, em um post-it, no seu bloco de notas, você começa a observar, puxa, mas não é tudo para hoje. Aí a gente distribui em agenda. Nossa, fica mais leve. E aí a gente percebe que ao distribuir tem coisas que não precisa ser exatamente nós a fazer. Dá para delegar, dá para pedir ajuda. Então é sobre isso que hoje eu quero começar a falar com você. Quantos pesos estão sobre você porque está aqui, ó, só no mental. E essa mente cansada provavelmente vai dormir repleta de informações e não descansa. E nesse outro dia, como que está? Repleto de muitas coisas. Então é isso, minha gente. Eu aprendo aqui, experimento e gosto de partilhar com vocês. Algumas coisas não são tão saborosas quanto a gente gostaria, mas será que não é a prática, né? Tava conversando esses dias com meus irmãos, né? Bem-vinda, Márcia, muito bem-vinda. Sobre algumas mudanças na nossa rotina, né? Com relação aos cuidados com a nossa mãe. E o novo, né, adotar uma nova prática, inicialmente é tão ruim, né? Eu tô mexendo aqui, ó, esse aqui é meu shot da manhã. Ele se faz presente aqui em várias fases da minha vida e voltou. As primeiras vezes que eu tomava era a coisa mais ruim do mundo, achava muito ruim. E agora, como se tornou um hábito, o meu paladar já acostumou. Eu também sinto, assim, o bem-estar que ele me faz, né? E por que eu tô partilhando isso com vocês? De repente, a gente criar um hábito de listar numa folhinha tudo que tá na nossa mente, para depois redistribuí-la em uma agenda, em tarefas, inicialmente parece que dá trabalho. Só que eu não sei se vocês que chegaram agora, a Aline, a Ale, maravilhosa, Carlinha, né? Quem chegou aqui e na segunda-feira já acordou sentindo com aquela sensação de cansado, com aquela sensação de aceleramento ou com aquela sensação de desânimo. Porque a forma que a gente dá o tom agora, nesse momento da manhã, ou para quem já acordou mais cedo que nem eu, desde as 6 e pouco, é a forma que você vai tocar o dia. Cada pessoa é única, cada pessoa tem um organismo, cada pessoa tem um ritmo. E aí que entra também a nossa consciência. Nessa minha lista aqui, não é tudo para hoje, mas é o que tá atormentando a minha cabeça agora. Tem que ir. Quem já me acompanha sabe, né, de um poderoso ensinamento da Louise Hay. Não tem que ir nada, não devemos nada. Nós escolhemos, nós podemos. Então, desta lista aqui, o horário do banho do Snoopy. Meu cachorrinho tem banho para tomar. Opa, é para hoje. Então, quem que tem que levar? Quem que pode levar? Aqui no caso não tem muita escolha, sou eu. Exames. Remarcar compromissos. Documentação. Financeiro, né, da empresa. Então, sabe, que dia que vai fazer, que horário que vai fazer, que horário escolhe. Porque muito dessas coisas aqui, ó, frente e verso, pode ser que não aconteça. Se eu ficar num lugar de me cobrar, se eu ficar num lugar do tenho que. Porque o dia também tem as suas nuances, tem os seus imprevistos, tem coisas que não são flexíveis. Por exemplo, né, meu filho tem aula de manhã.
Hoje, por conta lá da programação da Semana das Crianças, ele vai ter um compromisso de tarde, que era para ter sido sexta, tava com mau tempo aqui, com chuva e frio, eles adiaram para hoje e vai ser à tarde. O que eu precisei? Reorganizar a agenda, reprogramar, alinhar expectativas. Eu falei, vou deixar ele dormir um pouquinho mais, mas anteriormente eu falei, ó, a mamãe vai fazer live. E aí depois, ele provavelmente vai estar dormindo, mas se você acordar, você já consegue arrumar sua caminha? Consigo, mamãe. Você consegue se trocar? Consigo, mamãe. Então espera o café da manhã. Então, sabe, alinhar expectativas. Para algumas pessoas, entra um molde o quê? Reclamar. Nossa, não acredito, eu já tenho uma rotina, mas a escola faz isso, a escola faz aquilo outro. E é esse o ritmo que quase sempre a gente dá, de acordar e reclamar. Tô muito faladeira aqui, eu vou abrir aqui a nossa devocional de hoje e eu trouxe uma meditação dos anjos também. Coloca aqui pra mim como está a segunda-feira de vocês, em qual lugar vocês estão se encontrando agora, porque tem isso também. Eu sei o quanto importante é esvaziar a mente, colocar aqui, respirar e distribuir. Mas tem dias, tem semanas que a gente atropela, sabe aqueles 80-20? Se for 80% sendo feito e 20% que deu uma procrastinada, 20% que se perdeu na rotina, nos imprevistos, ok? Mas às vezes só sai 10%. A gente faz durante 30 dias, 1 ou 2 semanas. Muito bom quando a gente consegue fazer no final de semana, para que chegue na segunda, a segunda já está acontecendo. Só que acontece que imprevistos também acontecem. Tem momentos que a gente quer ficar 100% offline, mas procure fazer. Então, logo se desperte pela manhã para que você já evite um gatilho para o aceleramento. Como que começou o dia cansada? Se espreguiça, abre a janela, deixa o ar da manhã entrar, areja a sua casa. Porque muitas vezes, quando a gente está com a energia um pouquinho mais assim, a gente quer se recolher, a gente quer entrar numa caverna. Pergunta para o seu corpo. A gente quer entrar numa caverna porque a gente está fugindo do quê? Às vezes a gente está fugindo desse monte de tarefa. E de repente a gente coloca, né, essa lista do que fazer e descobre que não é tudo sua. Que de repente você pode falar, isso aqui ó, já se resolveu. Isso daqui com uma mensagem de WhatsApp já se resolve também. Isso aqui eu vou deixar para quarta, quinta-feira. Mas coloca na agenda, quarta, quinta-feira fazer. E aí você fica mais leve. Pega um chazinho, põe uma música que eleva a sua energia. Falando em energia, gente, eu vou ler aqui. Terezinha, que gostoso que você tá aqui, querida. Muito bem-vinda. Falando em energia, como foi maravilhosa a nossa mesa do 10 do 10. A Carlinha que tá aqui, a Aline pode, né, validar. Terminando aqui, eu vou passar no grupo pra gente fazer um sorteio. Gente, a energia, ela é tão inteligente que montou um grupo muito focado em relacionamento. E foi assim, sabe, na hora das partilhas. E ontem ainda eu recebi uma mensagem no privado falando, Pati, eu quero essa mesa todo mês. Como me trouxe clareza, como foi um dos dias que eu passei melhor. Nossa, vibrei muito bem no meio de tantos desafios. Então são pequenas ações que a gente faz. São pequenos passos que vão fazendo o que? Um empilhamento. Então, sim, nós vamos ter 11 do 11, um portal já também muito, muito, muito importante, a energia do 2. E o número 11, ele já é um número poderoso também. E já que a gente está na metade de outubro, vamos sim pensar nas coisas maravilhosas que a gente quer para encerrar esse ano. Falta pouco mais do que 2 meses e muitas pessoas olham assim porque elas não concretizaram, porque elas não fizeram. Outras, não fiz nada. Gente, a gente faz tanta coisa em um único dia, imagine em 10 meses. Mas também deixamos de fazer. Deixamos muitas vezes de compartilhar, de sentar, rever a rota, de conversar com uma pessoa que a gente ama e de repente vem todo à tona. Então, o que a gente está vivendo agora, só lembra disso, não é pelo agora, é pelas ações anteriores que eu pensei, pelas vibrações anteriores que eu tive. Então, a cada passo que a gente dá, e eu li num devocional ontem, fez muito sentido. Quanto mais tecnologia vem, quanto mais ciência vem, quanto mais entrega tem,
a gente caminha para isso, mas o nosso coração tá fazendo um caminho de volta. Então é assim, sabe? Precisamos dessa tecnologia que nos une, mas também precisamos voltar aqui, ó, pro nosso centro. Então, dito isso, óculos, vou pegar meu óculos, tá aqui do meu lado. Dito isso, óculos na mão, respira fundo. E aí, meninas, partilhem aí como vocês estão. Vamos primeiro pegar aqui o nosso devocional e na sequência a mensagem dos anjos. Comecei aqui dizendo que essa forma que a gente começa o dia, elas pautam como vai ser. Ah, comecei brigando, comecei mal-humorada, comecei acelerada. Agora é o ponto de poder de mudança. Então, simbora. Não poderia ser diferente. A mensagenzinha do dia 13 de outubro tá falando aqui. Consulte seu coração. Então, vamos lá. Quando estiver vivendo um impasse, consulte seu coração. Ninguém sabe melhor do que você. Ninguém sabe melhor do que ele. Mesmo que considere a opinião alheia, saiba que a decisão mais acertada será aquela que expressar a sua verdadeira vontade. Aquilo que está latente, pedindo para você agir. Existem algumas decisões que são desafiadoras de tomar, por implicarem em muitas mudanças. Elas nos fazem sair da zona de conforto e nos reinventar. Só você pode definir se está disposto a passar por elas. Seja forte. Quanto mais seguro de suas decisões você estiver, menos precisará da validação e aprovação dos outros. Palavras de Tadashi Kadomoto, no livro Meu Livro da Consciência, e aqui quem vos fala é Paty Santos. Nós, na maioria das vezes, dá uma validada aqui pra mim, ó, a gente precisa que alguém valide. Ai, olha, fiz tal coisa, o que você acha? Você tá muito certo que é isso. Ah, eu vou tomar essa decisão, vou fazer uma transição, eu tenho um trabalho, mas eu tomei a decisão que ele não tá vibrando no meu coração, que eu tô muito triste ou que eu tô ficando doente, eu preciso dar um passo, eu quero dar um passo, meu coração aqui tá falando, confia, vai, mas o medo me trava. E aí eu vou conversar com as pessoas, e aí dependendo da pessoa que quer o seu melhor, mas ela tem as crenças dela, ela tem os medos dela, o que ela vai falar pra você? Faz isso não. E aí ela te coloca ali uma informação que te faz repensar, que te faz paralisar. Antes de mais nada, o que ele tá falando aqui não é pra gente ser irresponsável, né, minha gente? Mas é aqui, ó, em Axis, sempre, a primeira vez que eu ouvi isso, eu falei assim, como ressoa seu coração? Tá leve? O novo, ele traz de fato alguma insegurança. Mas você tá preparada para isso? Você tem uma confiança maior no processo? Para mudar de processo, né? Eu tô saindo de um lugar, eu tenho uma reserva financeira. Dentro do meu relacionamento, tá na hora da gente revisitar ali o que não tá funcionando. Por que estamos passando por essas turbulências? O que a gente pode fazer? Terapia de casal, eu buscar dentro da minha religiosidade, conversar com eles se não está na hora de fazer um encontro de casais. Dentro do que a gente tá, será que não é importante a gente separar um tempinho do casal, uma vez por semana? Eu gosto muito disso que o Wendel fala, né, o Wendel Carvalho. Tenha um dia do casal, e a gente ama tanto os nossos filhos, mas separar um tempinho pra gente estar juntos, pra gente conversar, porque na maioria do dia a dia, a rotina vai nos engolindo. Então, como é gostoso a gente se recordar daqueles momentos iniciais do paquerar, de sair, de se arrumar para o seu marido, de se arrumar para sua companheira, para o seu companheiro. São pequenos passos que vão fortalecendo, porque a rotina vai levando, a onda vai levando, né? Aquele caminho, a tecnologia vai levando a gente para cá que nos distancia, às vezes aproxima, mas no caso dentro de casa, quantos casais, cada um na sua poltrona, com o seu mundinho da rede social.
fora do horário. Então a tecnologia te levando para cá e a gente querendo para cá. Porém, minha linda, nós fazermos esse caminho e ficar apontando para o companheiro que está no outro caminho, vai também trazer distância. A mulher sabe edificar o lar. E para a gente edificar esse lar, é muito importante a gente alinhar o quê? Dentro de nós, a nossa criança interior. O que será que ela está projetando ali quando ela está brigando com o companheiro, com a companheira? Será que não é a atenção que aquela criança pequenininha queria dos pais? Da mãe, do pai? E ela cresceu com esse vazio, projetando esse sentimento no chefe, no seu fornecedor, no seu cliente, no seu familiar. Então, olha que importante é você voltar para o seu coração, olhar para você, resolver essas questões internas e elas transbordam. Como pode melhorar por aqui, né, Aline? É isso, é um passinho por vez, é uma ação por vez. Já melhora, né? Quando a gente já tá nesse caminho do autoconhecimento, se acolhendo, pensando muitas vezes antes de falar o dom da paciência, nos conhecer, conhecer o nosso cônjuge, conhecer sim qual que é o perfil, qual que é o temperamento. Quando eu descobri que o temperamento daqui era um colérico e uma sanguínea, eu entendi muito, mas não basta só entender, conversar, trazer para a consciência. Estamos dispostos a olhar para isso? Coléricos precisam de muita oração, eles próprios e quem está junto. Mas por trás daquela pessoa colérica, ela também tem, do lado sombra, o lado luz tem tanta coisa importante que me fez apaixonar, que me fez admirar, que me fez ficar com essa pessoa. Então é isso, nosso 50% é também olhar para que lá atrás, o que me despertou. E provavelmente as qualidades do seu companheiro, as qualidades da sua parceira, hoje são o que você aponta como defeito. Então, eu gostaria muito que fosse uma pessoa trabalhadora, uma pessoa comprometida com o trabalho, um provedor. E aí é isso que materializa essa pessoa aqui para você. Só que ela coloca ali toda a energia dela no trabalho. E hoje você reclama, só trabalha, não tá perto de nós, não dá atenção. Olha só, né? O universo atende. E então, aquilo que você mais desejava se torna a sua maior reclamação. Então, veja bem, o universo entrega. Veja bem o que você quer. E lembre-se, você está na sua jornada. A pessoa que está do seu lado, seu filho, seu pai, sua mãe, a pessoa que você está ali no seu desafio no dia a dia, ela também está tendo a jornada dela. E você faz o que você dá conta. E com amorosidade, entenda que ele também está fazendo aquilo que dá conta. Eu adoro comentários aqui. Eu gosto aqui. Deixa eu ver aqui. Maravilhosa, Clau, muito bem-vinda. Chegou na hora do da nossa leitura dos anjinhos aqui. Orem por mim, isso mesmo, Aline. Vamos orar, assim, do nosso dia a dia. Primeiro que muitas vezes a gente pensa assim, né? Acorda, eu rezo. Tá lá, fazendo alguma oração, caiu dormindo. Não, vamos colocar um dia da gente sentar e pensar que como nós, quantas pessoas passam por esses mesmos desafios? No momento que eu estou, com desafio profissional, não tem o que damos, recebemos. O que eu, nesse momento, passando por uma situação de saúde na minha família e pedir, olha, quero pedir uma força, uma energia, o olhar de Deus sobre a minha mãe, sobre uma boa recuperação e para todas as pessoas que neste momento estão passando pelo mesmo desafio. Eu quero, nesse momento, agradecer porque clientes maravilhosos chegam para mim. Como é maravilhoso ser uma terapeuta bem-sucedida e receber tantos feedbacks positivos. Eu oro para que todas as colegas, assim como eu, tenham
essa mesmo retorno financeiro, que tenha essa transformação, que recebam esse feedback, tudo que a gente quer pra gente, que a gente possa transbordar pro outro também. E quase sempre, ou a gente só pensa na gente, ou a gente mal pensa na gente. Então são pequenos minutos que podem fazer transformações. Para finalizar aqui, eu acabei de abrir, ó, nesse segundo, e saiu pra gente o anjo do entusiasmo. Então, nada melhor que numa segunda-feira começar o dia radiante. O meu ser está radiante de entusiasmo. Paty, de verdade eu queria estar radiante de entusiasmo, mas eu estou passando por tantos desafios, a minha rotina está virada de ponta cabeça, fazendo coisas que eu nem queria fazer, ou deixando de fazer coisas que eu queria fazer porque eu estou passando por tantas coisas que me tiraram do meu dia a dia. Mas a gente está vivo, né? Mas a gente cada dia tem o poder, a sabedoria para fazer o que precisamos fazer. Então, como é importante, apesar de eu estar me sentindo exausta, eu saber que eu estou viva, que está tudo funcionando. Gente, mesmo quando não está 100% funcionando, as pessoas estão fazendo o que conseguem. Todo mês, num parque que eu faço uma caminhada, eu acho que é uma vez por mês, eu vejo vários grupos jogando bola, futebol, basquetebol, e tem o futebol dos amputados. Gente, que lição de vida! Crianças, adultos, homens, assim, na quadra, com suas muletas, jogando bola, se divertindo, jogam bola. Apesar da condição deles, eles adaptaram, eles se organizaram, eles estão se apoiando, tem entusiasmo. Muitas pessoas falam, não faço porque não tenho. Não, faz e adapta. Então, não deixe que a sua dor, que o seu desafio, que o que está nesse momento te tirando a paz, tire o seu entusiasmo. Então eu acordei, a Aura Master fala, né? Obrigada, olha, couro cabeludo, cabelo, obrigada sobrancelhas, obrigada boca, obrigada ouvido, obrigada coração, obrigada abraços, obrigada pernas, obrigada vida. Vida, me surpreenda. Aí eu tô com esse desafio, como trazer menos aceleramento no meu coração. Abri a live falando com vocês. Minha gente, o toque que a gente dá no começo do dia vai tocar o nosso dia pra frente. Ai, comecei mal. Pera, então, respira, pega uma água, senta, agradece e começa a listar. Você lista aqui, ó, tudo que não tá bom, mas do outro lado lista tudo que tá bom. E aí você começa a pôr o seu pensamento aqui. Tudo é um pensamento, e quem pensa esse pensamento é você. Então, conforme você toma a decisão de colocar o seu ritmo, porque você está fortalecendo, e não porque o cliente que foi desafiador, o filho que acordou mal-humorado, o marido que não sai do WhatsApp, não é sobre isso. É sobre como você vai trilhar isso, tá? Então vamos lá, anjo do entusiasmo. O entusiasmo é a inspiração que vem de Deus. É a certeza que jamais encontraremos alguém que seja desinteressante, de que nunca viveremos momentos de tédio. Quando nos permitimos realmente viver essa certeza, descobrimos a tremenda energia que está à nossa disposição e que nos apoia em todas as circunstâncias da vida. O meu ser está radiante de entusiasmo. Sente essas palavras entrar sobre você. E se você ainda tem um resquício que não está tão entusiasmada, eu quero te lembrar. Olhe para a natureza. Sinta o som de um pássaro. Feche os olhos. Ouça o barulhinho de árvores balançando. Senta uns instantes. Se tiver solzinho, deixe o sol sobre a sua pele, 5, 10 minutinhos e respire. Se a sua sensação é de aceleramento, põe a mão aqui no seu abdômen e respira mais devagar. Imagina um lago e aquela água turbulenta e você começa a visualizar aquela água ficando mais tranquila, mais serena,
até que você observa ela paradinha. E ela paradinha, você consegue ver o reflexo, você consegue imaginar os peixes. E você imagina que os peixes estão lá se movimentando. O que vai acontecer com a água? Ela vai de novo se movimentar. E você vai respirando e fazendo esse exercício. Quanto tempo? 1, 2 minutos, a sua mente, ela desvia daquela lista imensa de coisas para acalmar. Quando você conseguiu fazer isso, coloca ali o que eu tenho que fazer, o que eu escolho, o que eu preciso fazer e vai listando. Aí você pergunta, tenho mesmo que? Eu não tenho que nada. Eu posso fazer? Posso. Quando? Eu vou fazer esse agendamento dos médicos do mês, terça-feira, às 10 da manhã. Alarme, terça-feira, às 10 da manhã. Isso vai me levar meia hora. Se você levar 15 minutos, lucro. Vai lá, faz uma coisa gostosa. Quando é o oposto, tô desanimada, tô sem ânimo, vem pensamentos de tristeza, senta também e aí faça respirações mais curtinhas. Sabe aquela respiração da mulher quando tá lá fazendo das contrações? Tem essa respiração. Tem a respiração de você tampar aqui o nariz e inspira, solta, solta. Tudo na respiração, gente. Só o fato de você prestar atenção no que a gente faz automático já muda. E aí o que a Louise Hay fala? Nesse momento, pense em algo que te deixa feliz. Pensa numa notícia boa que você teve. Pensa numa coisa gostosa, num momento gostoso, numa pessoa que te deixa feliz. E aí você começa a sentir esse bem-estar. Se você está em busca de algo, uma resposta, vibra no seu coração exatamente acontecendo isso. No livro O Segredo, eles falavam muito sobre isso, né? Imagina aquele cheque, preenche o cheque. Agora a gente fala Pix, né? Então, imagina lá, você vendo no seu celular uma mensagenzinha, tic, que é um Pix. Qual que é o número desse Pix? O universo lá, uma conta cósmica fez para você esse Pix, que resolveu a questão financeira. Imagina você na frente do médico, você com seu envelope, com seus exames, e aí o médico olhando, falando, está 100%, você está curada. E aí você coloca aquele sorriso, e dá aquele pulo e grita, né? Que nem a Tassiana, um ano passado fez, quando ela recebeu a notícia que o processo de câncer, né? Tinha, que ela, de pós-tratamento, tudo que não tinha mais nada, que ela estava livre. Nossa, aquela mulher lá no meio do metrô em São Paulo, ela começou a gritar, a chorar, eu preciso pôr pra fora e tal. Imagina isso. Não aconteceu agora, mas aqui no seu pensamento, na sua vibração já aconteceu. E isso tem o grande poder de transformar. Então, olha só, você pode transformar o seu dia nessa harmonia através do seu pensamento, através do toque que você dá na sua respiração. Porque quando acontecem coisas que nos deixam preocupadas, com medo, a nossa respiração fica mais curtinha, que a gente mal consegue pensar. O cérebro precisa de espaço, precisa de oxigênio, precisa de você, precisa do seu autocontrole, precisa da sua tomada de decisão. É isso que eu tinha para hoje. Eu agradeço a presença de vocês. Coloca aqui para mim. Eu já vi que a Clau colocou aqui, olha, bom dia, era isso que eu precisava, né? Era isso que eu precisava para hoje. E para vocês, né? Veio certo para mim. Sabe por quê? Porque tudo acontece de forma perfeita. Então, esse despertar, né? É que pra gente, esse despertar é para os nossos, esse despertar é para nossa jornada, o quê? Para o nosso coração, né? Foi essa meditação de hoje. Quem chegou, eu vou deixar salva. Fica salva aqui, fica salva lá na rede vizinha no YouTube. Quem não me segue, não tá inscrito, se inscreva lá para que o nosso canal chegue para mais pessoas. Mas a mensagem de hoje é consulte seu coração. Com muita, muita, muita gratidão. Deus te abençoe também, Clau. Sabe, é isso. Quando
a gente faz por mim, por nós, a gente já está dando um grande passo. E essa transformação nossa vai para os outros. Então, tudo que a gente deseja para o outro, volta para a gente. Então, que a gente possa desejar isso. Olha, Deus abençoe sempre você. Eu recebo esse dia me sentindo muito abençoada e como uma confirmação divina, recebo as bênçãos também. E que todos vocês, né, possam ter um dia espetacular. Essa semana, eu quero convidar vocês a partir de quinta-feira, se eu não me engano é dia 16, para que a gente comece a ler o livro da Louise Hay, Como Vencer o Medo. Esse livro aqui, ó, Aprendendo a Vencer o Medo, de Louise Hay. Ele é fininho, gente, bem fininho. Tem meditação, tem palavras de Louise. Deixa eu ver aqui, ele tem 50 páginas. Só que assim, sabe, 50 páginas distribuídas, 50 páginas com meditação. Eu quero muito estar com vocês, lendo, desvendando esse livro que é um dos clássicos da Louise. Lá atrás, ele vinha com um CD. E aí, esse CD, algumas pessoas gravaram e existe a meditação, para que muitas pessoas dormem ouvindo as meditações de Louise Hay. Então, eu quero convidar vocês, né? Vai ser uma leitura curtinha, para que a gente possa trazer mais carinho, mais quentinho no coração. Gente, gratidão, gratidão, gratidão. A Ju já antecipou aqui alguma palavra que define aqui que a gente vai colocar para nossa semana, porque esse despertar valeu a pena. Coloca aqui para mim pra gente fechar a live. 2 minutinhos. A mensagem do dia é maravilhosa para nós, que muitas coisas que a gente quer validar lá no outro está aqui dentro de nós. O anjo do entusiasmo, que possa ser o nosso guia, né, da semana. Gratidão, Cláudia, gratidão, Ju. Qual é a palavra que vocês querem deixar? Espero vocês. Amanhã eu vou fazer uma live também, tá? Do Outubro Rosa. Era para ela ter acontecido a semana passada. Eu precisei me recolher. Tava com umas situações, assim, pessoais, familiares, que eu também precisei recalcular a rota. E não seria coerente vir me sentindo triste, sentindo sem foco para falar, né, sobre raiva, porque naquele momento eu estava ali, porque a raiva, o medo são emoções para a gente sentir, né? Então eu estava nomeando as minhas emoções e ficou para amanhã às 13h13 e na quinta a gente começa a leitura. Gente, gratidão, vou fechar aqui a nossa live. Até amanhã às 13h13, quem puder convidar, a gente vai falar sobre o desafio. Quando uma pessoa está com um diagnóstico, vamos falar aqui do câncer, né, no Outubro Rosa, e ela pausa o trabalho, ela coloca outro ritmo na vida, médicos, tratamentos, e quando vem a emoção raiva, como lidar com isso? E a moça maravilhosa que vai fazer a live comigo, ela é coach, e como sair do ponto A para o ponto B? No momento eu tô focando na minha raiva, na minha não aceitação, mas na verdade eu quero que a cura, eu quero estar de volta para o meu trabalho. Então vamos bater um papo bem importante. Venha, compartilha, de repente pode fazer sentido para alguma pessoa querida. E na leitura, né, vocês já sabem, a gente lê, conversa, partilha, e que essa semana, né, metade do mês aqui nos abraçando, seja espetacular e repleta de entusiasmo. Um beijo no coração, até a nossa próxima live, nosso próximo encontro.